Design Notes. Design Notes, File View Columns, Contribute são menus relacionados a quem trabalha em equipe. Ou seja, se eu trabalho com você para construir um site, nós podemos querer trocar notas, informações sobre como que anda o desenvolvimento do site. Então, para isso, a gente não precisa ficar falando por MSN, por celular. A gente pode simplesmente deixar notas dentro do Dreamweaver e quando eu for acessar este site pelo meu computador, eu vou ver que você deixou um recadinho lá sobre o que você fez por último. Então, isso é bem útil para quem vai trabalhar em equipe. Nós não iremos trabalhar. Aí você fala, você não vai me ensinar isso? Realmente não vou entrar em detalhes com isso, porque é muito raro as pessoas utilizarem essas funcionalidades. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre o que acontece dentro delas. Vejamos aqui, Design Notes são as notas de design, né? Ou seja, o que eu mexi lá dentro. Se eu ativar ela, eu vou estar falando, olha, tudo bem, deixe isso ativado, porque eu trabalho em equipe e eu preciso deixar recadinhos para quem eu trabalho junto. Em File View Columns significa que aqui, ó, dentro deste menu Files, você vai ver que você vai achar aqui local file, size, type, e se você ampliasse isso aqui para cá, para este lado aqui, você ia conseguir achar muitas outras abas, que são essas aqui, ó, que estão com o nome aqui em name e em show estão escritos show e não hide. Significa o quê? Significa que aqui você vai ser exibido o nome do arquivo, o tipo de arquivo, o tamanho dele modificado, checado por, e vai mostrar quem que checou ele, né? Isso aí é como se fosse assim um relatório sobre quem que mexeu nele, esse arquivo. Isso pode ser útil, porque alguém alterou seu arquivo sem sua permissão e você sabe justamente quem fez isso e quem pode ter feito estrago dentro do seu site. Então, não vamos mexer com isso, porque nós não estamos trabalhando em equipe, mas se você estiver trabalhando em equipe, considere utilizar estas opções. Contribute, você vai ativar aqui a questão de contribuir seus arquivos, né? Ou seja, de você trabalhar em equipe. Então, se você ativar este Enable Contribute Compatibility, você vai estar dizendo, olha, eu estou compatível com o modo de contribuição. Eu autorizo você a compartilhar os arquivos com a minha equipe. Claro que você vai definir uma equipe, né? Mas como nós não estamos trabalhando, não vamos colocar aqui. Templates. Templates para a gente criar template, ou seja, um modelo para o nosso site, né, um modelo de design, por exemplo, nós precisamos ter dentro do nosso site um template criado. Claro que a gente está criando o site agora, então como que a gente vai ter um template? Óbvio, óbvio que a gente não tem, então aí você pergunta, por que o Dreamweaver colocou essa opção? Simples. O Dreamweaver colocou isso por quê? Porque ele diz aqui, ó, se o seu site utilizar templates, ou seja, temas, ou seja, modelos, você pode impedir que arquivos sejam reescritos enquanto as páginas existentes nos templates estão sendo atualizadas. O que eu quis dizer com isso? Se eu clicar aqui e deixar isso aqui ativado, ele fala o seguinte, enquanto eu estiver atualizando, ou seja, enviando os arquivos para o servidor, eu não autorizo ninguém a abrir aqueles arquivos. Isso é bom por quê? Porque se alguém estiver acessando seus arquivos do computador e tentando editá-los, pode ser que dê um erro e o seu site vá com arquivos corrompidos, ou pelo menos alterados. Então, pode ser que seu site não funcione corretamente. E isto não é bom. Isto significa que houve um erro de sincronismos. E é isso que o Dreamweaver tenta impedir que aconteça. Ele pensa nisso. Spry é uma tecnologia que a Adobe desenvolveu utilizando JavaScript. Para quem não conhece JavaScript, mas que acha bonito você colocar o cursor em cima do menu e ele descer. Ou seja, essas coisas que parecem simples na web, mas que utilizando-as, nossos sites ficam tipo muito bons, assim, sabe? Tipo, top de linha, bonitos e atuais. Mas eu, no caso assim, na situação hipotética, eu não sei mexer com JavaScript. Então eu posso utilizar o Spry.
E essa tecnologia, não sei se a gente vai utilizá-la na aula, mas ela é bem útil para quem não conhece JavaScript, mas não sei se a gente vai utilizar. Vamos então deixar aqui, trocar esse nome de pasta que ele vai criar, em vez de colocar Spry Asset, vamos colocar somente Spry. E colocar aqui a nossa barrinha, essa nossa barrinha. Opa, nossa barrinha. E vamos dar um save aqui para salvar o nosso site, ou seja, a gente acabou de configurar o nosso site, ou seja, os nossos diretórios, as nossas informações relacionadas ao alicerce do nosso portal. E vamos clicar aqui, ó, você vai ver que já existe aqui um site chamado Veno, que é o site que a gente está criando. E nós vamos clicar aqui ó, em Down. Vejamos, ele aparece aqui, ó, site Veno, aparece o lugar onde é que ele está, DEWAMP, www Veno, e aqui dentro aparecem todas as pastas de arquivos que tem dentro do nosso site. Por enquanto só tem uma pasta chamada images e nenhum outro arquivo. Então, você só consegue ver isso. Mas quando tiver uma coisa a mais, você vai conseguir visualizar essa coisa a mais. Só para a gente poder ver como é que isso funciona e dar início ao nosso, como se diz, colocar a mão na massa, vamos criar aqui o nosso arquivo index.php. Botão direito dentro do menu site, vamos clicar aqui em New File. Aí ele vai aparecer isso aqui, ó, untitled.html. Eu vou selecionar tudo porque nosso arquivo não vai ser .html e vou colocar aqui index.php. Index.php, dou Enter, ele está criando o arquivo, criou o arquivo. Ou seja, se eu for aqui dentro do meu computador, acessar Jesus, vir em WAMP, procurar www, vendo, eu vou achar que aqui dentro tem um arquivo chamado index. Só para poder mostrar que está tudo funcionando mesmo, eu vou dar um duplo clique aqui, abrir nosso arquivo para editar. E dentro de body, que é onde que ficam as informações que são exibidas dentro do documento, eu vou colocar aqui, este é o site Veno. Vou dar Ctrl S, ou você pode vir aqui em File e Save. Vou vir aqui no meu navegador, vou abrir e digitar localhost, localhost, /veno, só isso. Aí ele já mostrou aqui, ó, esse é o site Veno, ou seja, a gente já conseguiu criar alguma coisa dentro do Dreamweaver. Claro que a gente vai criar aquele site bonito que a gente viu na primeira videoaula, mas isso aqui já prova que tudo está funcionando belezinha no nosso site. Aí você fala, por que você não colocou Veno/index.php? Porque não é necessário. Quando o arquivo se chama index, obviamente que ele é o índice do site, ou seja, ele é o arquivo que é o primeiro a ser exibido. Mesmo você tendo 1000 arquivos dentro do seu site, o index é o primeiro a ser exibido. Ele é exibido por padrão. Agora, se eu tivesse um outro arquivo que chamasse início, aí eu teria que realmente colocar aqui veno/início.php. Mas como nós vamos trabalhar com padrões, então nós vamos colocar os arquivos com os nomes que são recomendados pelo W3C, que é o órgão que gerencia a internet no mundo. Então, esta foi a segunda videoaula de Dreamweaver CS 5.5. Eu espero que não tenha durado muito. Vou dar